Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se a história que você conhece sobre o Jardim do Éden estiver de cabeça para baixo? Gênesis capítulo 3 registra o momento que mudou tudo para a humanidade. A maioria das pessoas assume que Eva cometeu o primeiro pecado e condenou toda a raça humana. Mas os textos antigos sugerem algo completamente diferente. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 passos. Primeiro, vamos examinar o que realmente aconteceu naquele jardim, segundo múltiplas tradições. Depois, vamos entender por que esse momento pode ser o despertar da consciência humana. E, finalmente, vamos descobrir o que muda quando lemos essa história com novos olhos. E quando entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O Jardim do Éden era um lugar de silêncio absoluto. Adão e Eva viviam numa existência sem perguntas e sem dúvidas, sem curiosidade. Eles seguiam uma única regra: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore ficava no centro do jardim, visível todos os dias. Deus havia dito claramente que comer dela resultaria em morte. Simples assim. Obedeça e viva. Desobedeça e morra. Mas algo perturbou esse silêncio perfeito. Uma voz diferente entrou no jardim. A Escritura identifica essa voz como a serpente. Gênesis 3, versículo 1, diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Astuto significa inteligente, perspicaz, capaz de entender o que outros não veem. Essa não era uma cobra comum. Essa criatura possuía linguagem, raciocínio e conhecimento sobre realidades que Adão e Eva desconheciam. A serpente se aproxima de Eva com uma pergunta. Não uma ordem, não uma ameaça, uma pergunta. É verdade que Deus disse para não comerem de nenhuma árvore do jardim? Eva responde corrigindo. Podemos comer de qualquer árvore, exceto da árvore no centro. Deus disse que se comermos ou tocarmos nela, morreremos. Note algo importante aqui. Eva adiciona algo que Deus não disse. Deus nunca mencionou tocar na árvore, apenas comer. Eva já está interpretando as regras, expandindo-as. Isso mostra que ela está pensando, questionando, processando. Então a serpente fala as palavras que mudam tudo. Vocês certamente não morrerão. Deus sabe que quando comerem dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa declaração desafia diretamente a ordem divina. Ela oferece uma interpretação alternativa. Ela sugere que existe conhecimento sendo escondido. Ela planta uma semente de dúvida sobre as motivações de Deus. Pense nesse momento. Eva está enfrentando a primeira escolha real de sua existência. Até agora, tudo foi automático. Comer, dormir, nomear animais, caminhar no jardim, sem conflito interno, sem decisões difíceis. Mas agora, ela precisa escolher entre 2 narrativas opostas. A narrativa de Deus, que promete morte, e a narrativa da serpente, que promete conhecimento e transformação. Tradições místicas judaicas sugerem que Eva estava pronta para esse momento. Ela não foi enganada passivamente. Ela estava buscando algo que sentia faltando. O jardim era bonito, mas vazio de significado profundo. Não havia criação, não havia arte, não havia filosofia. Apenas existência simples. Eva desejava mais. Ela queria entender. Ela queria crescer. Ela queria se tornar. Inscreva-se neste canal para descobrir mais verdades bíblicas escondidas que desafiam interpretações tradicionais. As próximas revelações vão mudar como você lê as Escrituras para sempre. Eva olha para a árvore com novos olhos. Gênesis 3, versículo 6, descreve 3 razões pelas quais ela decide comer. A árvore era boa para a comida, era agradável aos olhos e era desejável para obter sabedoria.
Não foi impulso, foi análise racional. Eva pesou os benefícios contra os riscos. Ela usou discernimento. Ela fez uma escolha consciente. Esse é o nascimento do livre-arbítrio humano. Quando Eva estende a mão e pega o fruto, ela cruza uma linha invisível. Ela deixa de ser uma criatura obediente e se torna uma agente moral. Ela assume responsabilidade por sua própria evolução. Ela rejeita a ignorância confortável e abraça o conhecimento perigoso. Esse é um ato de coragem extraordinária ou de rebelião imperdoável, dependendo de como você lê a história. Mas o que acontece depois confirma que algo real mudou. As Escrituras dizem que os olhos de ambos se abriram. Eles perceberam que estavam nus. Eles sentiram vergonha pela primeira vez. Eles se esconderam de Deus. Consciência havia entrado no mundo. Com ela veio percepção de dualidade, bem e mal, certo e errado, bonito e feio, aceitável e inaceitável. O mundo se tornou complexo instantaneamente. Textos gnósticos antigos apresentam essa história de forma radicalmente diferente. Nesses escritos, o Deus do Éden não é o Deus Supremo. É um criador menor chamado Demiurgo. Ele criou humanos para servi-lo, não para alcançar seu potencial completo. Ele mantinha conhecimento escondido para manter controle. A serpente, nesses textos, representa o verdadeiro poder divino enviando sabedoria para libertar a humanidade. Essa interpretação muda tudo. Eva não cai. Eva ascende. Ela não trai. Ela liberta. Ela não peca. Ela desperta. E o que vem a seguir vai chocar você ainda mais sobre quem realmente estava dizendo a verdade naquele jardim. Capítulo 2. A serpente sábia. A serpente no Éden sempre foi retratada como símbolo do mal. Satanás disfarçado. O enganador original. Mas o texto de Gênesis nunca chama a serpente de Satanás. Essa conexão foi feita séculos depois. No texto original hebraico, a palavra usada é Nachash. Essa palavra tem múltiplos significados. Serpente, sim, mas também significa aquele que pratica adivinhação, aquele que descobre segredos, aquele que sussurra conhecimento oculto. Culturas antigas tinham visão muito diferente das serpentes. No Egito, a serpente na testa do faraó representava sabedoria divina e autoridade. Na Mesopotâmia, serpentes guardavam árvores sagradas e fontes de conhecimento. Na tradição hindu, a Kundalini é a energia serpentina que sobe pela coluna para trazer iluminação espiritual. Em muitas tradições místicas, a serpente não é inimiga, é iniciadora. Então, por que a serpente do Éden foi transformada em vilã? Estudiosos sugerem que isso aconteceu quando religiões patriarcais substituíram cultos mais antigos centrados na deusa. A serpente estava conectada a divindades femininas, fertilidade, ciclos naturais e sabedoria terrena. Ao demonizar a serpente, essas tradições antigas foram apagadas. Eva, a mulher que seguiu a serpente, também foi transformada em culpada. Mas vamos examinar o que a serpente realmente disse. Ela fez duas afirmações específicas. Primeiro, vocês não morrerão. Segundo, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vamos verificar se essas afirmações eram verdadeiras ou falsas. Quando Eva e Adão comeram o fruto, eles morreram imediatamente? Não. Eles viveram centenas de anos segundo Gênesis. Seus olhos se abriram? Sim. O texto confirma explicitamente. Eles se tornaram como Deus em conhecimento? Continue assistindo, porque Deus mesmo confirma isso mais tarde. Curta este vídeo se você está começando a ver essa história antiga de uma forma completamente nova. Compartilhe com quem precisa questionar interpretações religiosas simplistas. A palavra hebraica para astuto, usada para descrever a serpente, é Arum. Essa mesma raiz aparece em Provérbios,
para descrever sabedoria positiva. O prudente vê o perigo e se esconde. O sábio entende e age com discernimento. A serpente do Éden demonstra exatamente esse tipo de inteligência. Ela entende a situação real. Ela vê além das aparências. Ela oferece perspectiva que Adão e Eva não possuem. Textos gnósticos como o Apócrifo de João identificam a serpente como um instrutor divino. Nessa versão, ela é enviada pela Sofia, sabedoria divina feminina, para corrigir a ignorância imposta pelo demiurgo. A serpente não engana. Ela educa. Ela não mente. Ela revela. Seu papel é despertar consciência adormecida. Considere a metodologia da serpente. Ela não força nada. Ela faz perguntas. Ela apresenta informação. Ela deixa Eva decidir. Isso é educação socrática. Isso é respeito pelo livre-arbítrio. Compare isso com a ordem de Deus, que simplesmente proíbe sem explicação. Não coma ou você morrerá. Sem contexto, sem razões. Apenas obediência cega exigida. Alguns estudiosos apontam que a serpente representava tradições de sabedoria mais antigas que o judaísmo posteriormente rejeitou. Práticas xamânicas, rituais de mistério, conhecimento sobre plantas sagradas que alteravam consciência. A árvore do conhecimento pode ter sido símbolo para tradições espirituais que usavam substâncias naturais para expandir percepção. A serpente era guardião desses mistérios. No livro apócrifo chamado Sabedoria de Salomão, a sabedoria é personificada como força feminina que guia buscadores desde o princípio. Ela estava presente na criação. Ela conhece os segredos de Deus. Ela ensina os que desejam aprender. A serpente pode ter sido manifestação dessa sabedoria divina feminina, oferecendo o conhecimento que levaria à maturidade espiritual. Misticismo judaico posterior, especialmente na Cabala, reconhece que o lado esquerdo da árvore da vida representa julgamento severo e conhecimento difícil. Mas esse lado não é mau. É necessário para equilíbrio. Luz sem escuridão não tem contraste. Bem sem mal não tem significado. A serpente pode ter representado acesso a esse conhecimento sombrio, mas essencial. Tradições cristãs gnósticas viam Jesus como figura semelhante à serpente do Éden. Ambos traziam conhecimento proibido. Ambos desafiavam autoridades religiosas estabelecidas. Ambos ofereciam caminho para transcender limitações humanas. No Evangelho de João, Jesus é até chamado de serpente quando referência é feita a Moisés levantando a serpente de bronze no deserto. Como Moisés levantou a serpente, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Comente abaixo sua interpretação. Você vê a serpente como enganadora ou como reveladora de verdades necessárias? Seu ponto de vista importa para essa discussão. A árvore que a serpente guardava tinha nome específico: árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era a árvore da maldade. Era a árvore do conhecimento sobre dualidade. Saber que bem e mal existem. Ser capaz de distinguir entre eles. Ter consciência moral. Isso é o que faz humanos diferentes de animais. Animais agem por instinto. Humanos escolhem baseados em valores. A serpente oferecia o presente da consciência moral. O verdadeiro mistério não é porque a serpente ofereceu conhecimento. É porque Deus o proibiu. E a resposta para essa pergunta vai revelar algo surpreendente sobre a natureza divina e o medo que mudou o destino humano para sempre. Capítulo 3. O fruto da consciência. O fruto proibido domina a imaginação humana há milênios. A arte religiosa o retrata como maçã vermelha brilhante. Mas o texto de Gênesis nunca especifica que tipo de fruto era. Maçã é invenção medieval europeia. Tradições judaicas sugerem figo, uva ou até trigo. Tradições islâmicas mencionam trigo ou banana.
A verdade é que o tipo físico do fruto não importa. O fruto é símbolo. O que esse fruto realmente representava? Gênesis 3, versículo 6, nos dá pistas. Eva viu que a árvore era boa para a comida, agradável aos olhos e desejável para obter sabedoria. 3 níveis de percepção: físico, estético e intelectual. Esse fruto não era apenas alimento, era portal para a consciência expandida, era sacramental, era iniciático. Muitas tradições espirituais ao redor do mundo usam plantas sagradas em rituais de transformação. Ayahuasca na Amazônia, peiote entre povos nativos norte-americanos, cogumelos sagrados em Mesoamérica, cannabis em tradições hindus. Essas plantas são chamadas de enteógenas, que significa revelar o divino interior. Elas alteram percepção temporariamente e permitem experiências místicas profundas. Estudiosos como Terence McKenna sugeriram que a árvore do conhecimento poderia ter sido referência a alguma planta psicoativa que culturas antigas usavam para acessar estados alterados de consciência. Comer o fruto significaria participar em ritual que quebrava a percepção ordinária e abria portas para conhecimento oculto. Deus proibia não porque a planta era má, mas porque seus efeitos eram poderosos e perigosos sem preparação adequada. Inscreva-se para explorar mais mistérios bíblicos que a religião tradicional evita discutir abertamente. Verdades escondidas estão esperando por mentes curiosas como a sua. Mas o simbolismo vai mais fundo. Conhecimento do bem e do mal não significa apenas saber fatos morais. Significa experimentar dualidade existencial. Antes do fruto, Adão e Eva existiam em estado de unidade, sem separação entre si mesmos e Deus, sem separação entre si mesmos e natureza, sem separação entre corpo e espírito. Tudo era um. O fruto quebrou essa unidade. Depois de comer, eles viram que estavam nus. Nus sempre estiveram, mas agora percebiam. Percepção criou separação. Eles se tornaram observadores de si mesmos. Isso é nascimento da autoconsciência. Você não pode ser autoconsciente sem dividir-se em observador e observado. Essa divisão é tanto libertação quanto maldição. Filosoficamente, isso é transição de inocência para experiência. William Blake, poeta místico inglês, escreveu sobre estados de inocência e experiência. Inocência é bela, mas ignorante. Experiência é dolorosa, mas sábia. Eva escolheu experiência. Ela escolheu crescimento sobre estagnação. Ela escolheu conhecimento sobre conforto. Isso faz dela heroína, não vilã. Psicologia moderna chama isso de individuação. Carl Jung descreveu individuação como o processo de se tornar plenamente consciente, integrando aspectos sombrios da psique e amadurecendo além da dependência infantil. Eva passou por primeira individuação humana. Ela se separou da dependência total em autoridade externa. Ela começou jornada para a autonomia. Textos cabalísticos ensinam que existem 2 tipos de conhecimento: Date de cima, que vem de revelação divina pura, e Date de baixo, que vem de experiência terrena e mistura luz com escuridão. A árvore do conhecimento representava Date de baixo. Esse conhecimento é mesclado, complexo, ambíguo, mas é também necessário para que humanos amadureçam e se tornem co-criadores conscientes. Comente o que você acha. Conhecimento que traz sofrimento vale a pena? Você escolheria ignorância feliz ou consciência difícil? Participe dessa reflexão abaixo. Gênesis descreve que havia outra árvore no jardim, a árvore da vida. Essa árvore dava imortalidade. Deus nunca proibiu essa árvore inicialmente. Só depois que humanos comeram da árvore do conhecimento, Deus bloqueou o acesso à árvore da vida. Por quê? Porque conhecimento mais imortalidade
tornaria humanos verdadeiramente divinos. Deus não estava pronto para compartilhar esse nível de poder. Aqui está algo que vai fazer você repensar tudo. A serpente não prometeu imortalidade. Ela prometeu conhecimento. E ela cumpriu exatamente o que prometeu. Os olhos deles realmente se abriram. Eles realmente se tornaram como Deus em discernimento moral. A serpente disse a verdade. Deus disse que eles morreriam no dia em que comessem. Eles não morreram. Então, quem estava realmente enganando quem? Tradições místicas dizem que o fruto ativou algo adormecido na humanidade. Centelha divina interior, potencial latente, capacidade para a transcendência. Deus criou humanos à sua imagem, mas deixou essa imagem inativa. A serpente ajudou a ativar a imagem divina dentro deles. Ela completou o processo de criação que Deus começou, mas não finalizou. O fruto é portal entre dois mundos, mundo de inconsciência animal e mundo de consciência humana. Comer o fruto é nascer pela segunda vez. É despertar do sono espiritual. É abrir olhos internos que veem além do visível. E Eva foi a primeira a cruzar esse portal. Ela foi a primeira a nascer verdadeiramente humana. E o que aconteceu quando seus olhos se abriram vai surpreender você completamente. Capítulo 4. Eva. Desperta. Primeiro detalhe crucial, muitas vezes ignorado. Eva comeu primeiro. Seus olhos se abriram primeiro. Ela experimentou transformação antes de Adão. Gênesis 3, versículo 6, diz que ela comeu e depois deu para seu marido que estava com ela. Adão estava presente durante toda a conversa com a serpente. Ele ouviu tudo, mas ele não agiu. Ele não perguntou. Ele não escolheu. Ele simplesmente aceitou o fruto que Eva ofereceu. Isso significa que Eva foi a verdadeira iniciadora. Ela tomou decisão ativa. Adão seguiu passivamente. Eva foi líder espiritual. Adão foi seguidor. Essa dinâmica contradiz completamente narrativas patriarcais que colocam o homem como cabeça espiritual. No momento mais importante da história humana, foi mulher que teve coragem de agir. Tradições místicas honram Eva como primeira gnóstica, primeira humana a buscar conhecimento direto além de dogma, primeira a questionar a autoridade, primeira a confiar em percepção interna, primeira a arriscar tudo por crescimento espiritual. Ela é arquétipo do buscador místico. Ela é mãe de todos os filósofos, cientistas, artistas e rebeldes espirituais. Inscreva-se agora para continuar descobrindo verdades bíblicas femininas que foram suprimidas por séculos de interpretação masculina dominante. Quando Eva comeu o fruto, algo despertou nela imediatamente. Gênesis diz que ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Ela não apenas comeu impulsivamente, ela comeu intencionalmente. Ela queria sabedoria. Ela estava pronta para pagar o preço. Esse desejo por conhecimento é o que separa humanos de todas as outras criaturas. O texto hebraico usa palavra interessante quando descreve a abertura dos olhos. A palavra é pakash. Significa abrir o que estava fechado, mas também significa ser vigilante, estar alerta, ter olhos que veem verdade. Os olhos de Eva se abriram não apenas fisicamente, eles se abriram espiritualmente. Ela começou a ver camadas de realidade que antes eram invisíveis. O que Eva viu quando seus olhos se abriram? Primeiro, ela viu sua própria nudez. Isso parece simples, mas é profundo. Ver-se como separada do ambiente. Ver-se como corpo individual. Ver-se como vulnerável. Essa é a origem da autoconsciência. Essa é a raiz da identidade individual. Sem isso, não haveria personalidade, arte, filosofia ou religião. Segundo, ela viu vergonha. Vergonha é emoção complexa que requer julgamento moral. Animais não sentem vergonha.
Somente seres com consciência moral sentem vergonha. Vergonha significa que você internalizou padrões sobre certo e errado. Significa que você se vê do ponto de vista externo. Isso é sofisticação psicológica tremenda. Terceiro, ela viu que tinha escolhas. Ela poderia esconder-se ou revelar-se. Poderia mentir ou dizer verdade. Poderia culpar outros ou assumir responsabilidade. Com conhecimento veio liberdade moral, e com liberdade veio peso de responsabilidade. Eva se tornou primeira humana verdadeiramente livre e primeira humana verdadeiramente responsável. Curta este vídeo se você está reconhecendo Eva como heroína espiritual em vez de vilã moral. Essa mudança de perspectiva muda tudo sobre fé e doutrina. Escritos gnósticos chamam Eva de Zoe, que significa vida. Ela é fonte da vida biológica como mãe da humanidade. Mas mais importante, ela é fonte da vida consciente. Ela trouxe vida espiritual para a humanidade adormecida. Ela acordou Adão do transe de obediência inconsciente. Ela iniciou marcha humana em direção à evolução e transcendência. No Evangelho de Filipe, texto gnóstico, há passagem fascinante. Diz que Eva trouxe morte ao mundo porque ela se separou de Adão. Mas isso não é condenação. É reconhecimento de que separação, individuação e morte são parte necessária da existência consciente. Vida eterna sem mudança é estagnação. Morte dá significado à vida. Eva trouxe ambas. Alguns textos judaicos rabínicos tentam culpar Eva mais pesadamente que Adão. Dizem que ela adicionou a palavra de Deus quando disse que não podiam tocar na árvore. Dizem que ela comeu por vaidade, querendo beleza que o fruto prometia. Mas essas são leituras tendenciosas. Eva interpretou e questionou porque ela estava pensando profundamente. Isso é sinal de inteligência, não de defeito moral. Compare Eva com Maria no Novo Testamento. Ambas disseram sim a algo que mudou a história humana. Maria disse sim a carregar o Salvador. Eva disse sim a trazer consciência. Ambas agiram com coragem diante do desconhecido. Ambas assumiram riscos tremendos. Tradições místicas veem Eva e Maria como complementares. Eva trouxe conhecimento, Maria trouxe redenção. Juntas, elas completam jornada espiritual. A verdade é esta: Eva não foi enganada. Ela foi iluminada. Ela não caiu. Ela subiu. Ela não pecou. Ela despertou. E depois de despertá-la, algo acontece que vai chocar você. Deus confirma que a serpente estava dizendo a verdade o tempo todo. Capítulo 5. As palavras verdadeiras. Depois que Adão e Eva comem o fruto, Deus entra no jardim. Ele os chama. Adão responde que eles se esconderam porque estavam nus. Deus pergunta quem disse que estavam nus. Você comeu da árvore proibida? Adão imediatamente joga a culpa. A mulher que você me deu, ela me ofereceu o fruto. Eva também desvia a responsabilidade. A serpente me enganou. Mas então, Deus diz algo extraordinário. A Gênesis 3, versículo 22. O Senhor Deus disse: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Leia isso de novo. Deus confirma que a serpente falou verdade. Humanos realmente se tornaram como Deus em conhecimento. A promessa da serpente foi cumprida exatamente. Isso levanta a questão perturbadora. Se a serpente disse verdade e Deus disse que eles morreriam, mas não morreram, quem estava realmente enganando? Deus usou hipérbole para assustar. Ele quis dizer morte espiritual em vez de física? Ou ele estava escondendo informação intencionalmente? Comente sua opinião honesta. Você acha que Deus foi completamente transparente com Adão e Eva? Ou havia razões divinas para ocultar certos conhecimentos? Debate respeitoso é bem-vindo.
A frase como um de nós é profundamente misteriosa. Quem é nós? Deus falando com anjos? Deus falando com outros seres divinos? Deus falando em plural majestático? Ou Deus falando com outros deuses? Essa frase revela estrutura teológica mais complexa do que monoteísmo simples. Sugere hierarquia celestial ou conselho divino. Textos ugaríticos antigos, descobertos em Ras Shamra, na Síria, descrevem El, Deus Supremo, presidindo o conselho de deuses menores. Essas tradições influenciaram a religião israelita primitiva. Salmo 82 ainda preserva essa memória. Deus se levanta na Assembleia Divina. Ele julga entre os deuses. Isso sugere que Gênesis reflete teologia enoística, onde Yahweh era Deus supremo de Israel, mas outros deuses existiam. Se humanos se tornaram como um de nós, eles entraram em categoria divina. Eles cruzaram linha entre criatura e Criador. Isso não é queda, é ascensão. É teoses, a conceito na teologia ortodoxa oriental, onde humanos são divinizados através de união com Deus. Eva e Adão começaram esse processo de divinização através do conhecimento. Mas Deus não celebra essa transformação. Ele demonstra preocupação. Agora que o homem se tornou como um de nós, ele não pode alcançar a árvore da vida e viver para sempre. Por isso, Deus os expulsa do jardim e coloca querubins com espada flamejante, guardando o caminho de volta. Essa não é punição por desobediência. É medida preventiva contra a possível igualdade total. Inscreva-se para continuar explorando as verdades mais controversas e escondidas nas escrituras sagradas, que instituições religiosas preferem não discutir. Textos gnósticos interpretam isso como confirmação de sua teologia. O Deus do Éden não é o verdadeiro Deus Supremo. É Demiurgo, um artesão cósmico que criou o mundo material. Ele é ciumento e possessivo de sua criação. Ele quer adoração e obediência. Ele teme que humanos descubram sua verdadeira origem divina e o superem. No apócrifo de João, o demiurgo é chamado Yaldabaoth. Ele cria humanos, mas não consegue dar-lhes espírito verdadeiro. Sofia, sabedoria divina, sopra centelha espiritual em humanos sem que Yaldabaoth saiba. A serpente é enviada para lembrar humanos de sua verdadeira natureza divina. Yaldabaoth percebe e expulsa humanos para impedir despertar completo. Essa interpretação transforma toda a narrativa. Não é história de pecado e queda, é história de aprisionamento e libertação. Não é sobre desobediência, é sobre despertar espiritual. Não é tragédia, é começo da jornada heróica humana rumo à consciência plena e reunião com fonte divina suprema. O fato de Deus confirmar as palavras da serpente também valida método de questionamento. A serpente fez perguntas. Ela encorajou o pensamento crítico. Ela apresentou perspectiva alternativa. E estava correta. Isso sugere que questionar a autoridade não é blasfêmia. É caminho para a verdade. Dúvida não é inimiga da fé. É instrumento de fé madura. Tradições protestantes enfatizam leitura pessoal da Bíblia e interpretação individual. Esse princípio vem diretamente do espírito de Eva. Ela interpretou por si mesma. Ela não aceitou cegamente. Ela examinou e decidiu. Reforma protestante foi, em essência, momento coletivo de comer do fruto do conhecimento, desafiando a autoridade religiosa estabelecida. Mas ainda há mistério maior. Se Deus temia que humanos alcançassem a árvore da vida e vivessem para sempre como deuses completos, por que Ele colocou essa árvore no jardim? Por que criar tentação que você não quer que seja satisfeita? E o que Deus estava realmente protegendo quando expulsou humanos? A resposta revela medo divino que mudou o destino humano para sempre. Capítulo 6. O medo divino.
Gênesis 3, versículo 22, mostra a emoção divina raramente discutida. Medo. Deus teme que humanos, agora com conhecimento, também alcancem imortalidade. Se isso acontecer, eles se tornam totalmente divinos, iguais a Deus em conhecimento e eternidade. Isso não pode ser permitido. Então, Deus age rapidamente. Ele expulsa humanos do jardim antes que possam comer da árvore da vida. Por que Deus temeria isso? Teologia tradicional ensina que Deus é todo-poderoso, imutável, sem emoções negativas como medo ou ciúme. Mas o texto bíblico repetidamente mostra Deus com características muito humanas. Ele se arrepende de ter criado humanos antes do dilúvio. Ele fica com ciúmes quando Israel adora outros deuses. Ele muda de ideia quando Moisés intercede. Ele testa Abraão para ver se é fiel. Esses retratos revelam visão teológica antiga, onde Deus era pessoal, relacional e emocional. Ele não era abstração filosófica impassível. Ele era ser com vontade, desejos, expectativas e, sim, inseguranças. O Deus de Gênesis 3 está preocupado que sua criação possa rivalizar com ele. Isso é teologia do Oriente Médio Antigo, não teologia sistemática medieval. Compartilhe este vídeo com amigos que estão prontos para discussões teológicas honestas, que vão além de respostas simplistas de escola dominical. Mitos mesopotâmicos têm tema recorrente. Deuses criam humanos como servos. Humanos se multiplicam e fazem barulho. Deuses se irritam e tentam destruir humanos. Um Deus rebelde salva alguns humanos. Deuses relutantemente aceitam humanidade, mas impõem limitações. O épico de Gilgamesh conta a história de humano que busca imortalidade, mas fracassa porque deuses reservam vida eterna só para si. Gênesis ecoa esses temas. Humanos ganham conhecimento. Deus teme que também ganhem imortalidade. Deus impõe limitação através de expulsão. Humanidade fica com conhecimento, mas não com vida eterna. Isso cria tensão existencial no coração da condição humana. Sabemos que vamos morrer, mas temos consciência que transcende mortalidade. Somos divinos e mortais simultaneamente. A árvore da vida representa imortalidade física, corpo que não envelhece, existência sem fim neste plano material. Combinação de conhecimento total e imortalidade criaria ser verdadeiramente onipotente. Esse ser não precisaria de Deus, não dependeria de revelação divina, não buscaria salvação externa, seria autossuficiente espiritualmente. Alguns estudiosos sugerem que a árvore da vida representa prática espiritual avançada. Yoga, meditação profunda, alquimia interior. Tradições místicas ensinam que humanos podem alcançar imortalidade através de transformação espiritual. Imortais taoístas, siddhas do yoga, bodhisattvas budistas, santos cristãos com corpos incorruptíveis. Todos alegam ter conquistado morte através de prática espiritual secreta. Deus bloqueou acesso físico ao jardim, mas tradições místicas dizem que Jardim do Éden não era lugar geográfico, era estado de consciência, era harmonia interior, era união direta com o divino. Querubins com espada flamejante representam obstáculos psicológicos e espirituais que impedem retorno a esse estado. Medo, culpa, vergonha, apego, ego. Esses são verdadeiros guardiães que nos mantêm fora do paraíso. Curta se você reconhece que o verdadeiro Éden está dentro de você, não em algum jardim perdido do passado. Cabala ensina sobre 4 mundos de existência. Atziluth, mundo da emanação divina. Bria, mundo da criação. Yetzirah, mundo da formação. Asiya, mundo da ação física. Éden existe em Bria, mundo espiritual puro. Humanos foram expulsos para Asiya, mundo material denso. Jornada espiritual é retornar através dos mundos até Atzilut.
união completa com Ein Sof, o infinito. Cristianismo místico tem conceito similar. Paulo fala sobre 3 céus. Ele diz que foi arrebatado ao 3º céu, onde ouviu palavras inefáveis. Jesus promete que vencedores comerão da árvore da vida no paraíso de Deus. Apocalipse 22 descreve Nova Jerusalém, onde a árvore da vida cresce com 12 tipos de frutos e folhas que curam nações. Isso sugere que o que foi perdido no Gênesis será restaurado no Apocalipse. Acesso à árvore da vida será reaberto. Humanos alcançarão imortalidade prometida. Mas apenas depois de jornada longa, através de história, sofrimento, aprendizado e transformação. O medo de Deus no Gênesis é temporário. Ele sempre planejou que humanos se tornassem plenamente divinos. Mas no tempo certo, não prematuramente. Então, o medo de Deus não era mesquinho. Era pedagógico. Pai que não deixa a criança dirigir carro antes de estar pronta. Humanos precisavam amadurecer através de experiência antes de receber poder total. Eva começou esse processo. Ela comeu conhecimento. Agora, a humanidade precisa crescer através de milênios até estar pronta para a imortalidade. E Eva, primeira a despertar, foi também primeira iniciada no caminho místico que leva de volta ao paraíso perdido. Capítulo 7. A primeira iniciada. Iniciação é conceito central em tradições místicas. Mistérios de Eleusis na Grécia. Iniciações de Ísis no Egito. Batismo e Eucaristia no cristianismo. Diksha no hinduísmo. Todos envolvem morte simbólica e renascimento. Iniciado, abandona a identidade antiga e recebe nova. Passa de ignorância para conhecimento. De escravidão para a liberdade. De inconsciência para a iluminação. Eva passou pela primeira iniciação humana. Ela morreu para a inocência e nasceu para a consciência. Ela abandonou obediência cega e abraçou responsabilidade moral. Ela deixou o jardim de inconsciência e entrou o mundo de escolha. Ela é arquétipo do iniciado. Ela é mãe de todos os buscadores espirituais. Tradições de mistério antigas tinham estrutura ritual específica. Preparação através de purificação. Encontro com figura iniciadora, frequentemente serpente ou dragão. Teste ou desafio. Morte simbólica. Revelação de conhecimento secreto. Renascimento. Juramento de silêncio. Eva experimenta todos esses elementos. Serpente é iniciadora. Fruto é teste. Abertura dos olhos é revelação. Expulsão é morte simbólica do ego antigo. Inscreva-se agora para mergulhar mais fundo nos mistérios espirituais que conectam Bíblia com tradições místicas universais que vão além de religião organizada. Gnosticismo cristão venerava Eva como portadora de luz. Ela trouxe gnosis, conhecimento salvador. Evangelhos gnósticos como o Evangelho de Eva, agora perdido mas mencionado por pais da Igreja, aparentemente celebravam seu papel. Textos Nag Hammadi preservam hipóstases dos arcontes e sobre a origem do mundo, que retratam Eva como instrutora espiritual enviada do reino divino superior. Nesses textos, Eva espiritual desce para animar Eva física. A serpente diz a Eva que comer do fruto a tornará igual aos deuses. Eva come e seus olhos se abrem. Ela então ilumina Adão, que estava em transe profundo. Ela se torna salvadora dele. Ela desperta a consciência dormida nele. Esse é retrato completamente oposto da Eva tradicional, culpada pela queda. Feminismo espiritual moderno redescobre Eva como símbolo de empoderamento feminino. Ela representa a mulher que pensa por si mesma, que questiona a autoridade patriarcal, que busca conhecimento apesar de proibições, que lidera espiritualmente em vez de seguir passivamente, que assume riscos por crescimento. Eva é padroeira de mulheres que recusam submissão cega
e exigem igualdade espiritual. Compare Eva com outras figuras femininas bíblicas iniciáticas. Esther, que revelou identidade escondida e salvou seu povo. Ruth, que deixou sua terra e encontrou redenção em cultura nova. Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição. Todas elas cruzaram limites. Todas desafiaram expectativas. Todas receberam revelação especial. Todas foram iniciadas em mistérios divinos. Comente abaixo. Quem são as mulheres em sua vida que agiram como Eva, trazendo conhecimento novo e desafiando o status quo? Honre-as, nomeando-as. Cabala identifica aspecto feminino do divino, chamado Shekinah. Ela é presença divina que habita no mundo. Ela é sabedoria que guia. Ela é compaixão que restaura. Tradições cabalísticas ensinam que Shekinah foi exilada junto com Israel. Ela sofre quando a humanidade sofre. Ela espera a redenção final. Eva pode ser vista como manifestação terrena de Shekinah, trazendo presença divina feminina para a experiência humana. Cristianismo místico tem tradição de Sofia, sabedoria divina personificada. Provérbios 8 descreve sabedoria presente na criação, brincando diante de Deus. Sabedoria de Salomão chama Sofia de respiração do poder de Deus. Tradições ortodoxas russas desenvolveram sofiologia, teologia centrada em Sofia, como mediadora entre Deus e criação. Eva pode ser vista como encarnação de Sofia, oferecendo sabedoria à humanidade. Hinduísmo tem conceito de Shakti, poder divino feminino. Todas as deusas são manifestações de Shakti. Ela é energia criativa que move o universo. Ela é força que desperta Shiva, consciência pura. Sem Shakti, Shiva é cadáver. Eva, como primeira a despertar, é Shakti original da humanidade. Ela ativou o potencial divino adormecido. Processo de iniciação nunca termina. Eva começou jornada que cada humano deve completar individualmente. Cada pessoa precisa comer do fruto simbolicamente. Cada pessoa precisa despertar para a consciência. Cada pessoa precisa deixar jardim de inocência e entrar mundo de responsabilidade. Cada pessoa precisa buscar árvore da vida através de caminho espiritual. Eva mostrou o caminho. Agora cada um precisa caminhar. E o caminho que Eva abriu contém códigos ocultos. A língua hebraica em que Gênesis foi escrito esconde camadas de significado que revelam verdades ainda mais profundas sobre esse despertar místico. Capítulo 8. Códigos ocultos do hebraico. Hebraico bíblico não é língua comum. É sagrado. Cada letra tem valor numérico. Cada palavra tem raízes que conectam significados múltiplos. Rabinos desenvolveram métodos de interpretação chamados pardes. Peshat, significado literal. Remez, significado alegórico. Derash, significado interpretativo. Sod, significado secreto místico. Gênesis 3 contém todos esses níveis. Comece com o nome Eva, em hebraico, Shavá. Essa palavra vem da raiz Shayá, que significa vida ou viver. Adão nomeia sua esposa Shavá porque ela é mãe de todos os viventes. Mas há mais. Shavá também se conecta com a palavra Shayá, e que significa criatura vivente ou até anjo vivente. Ezequiel descreve Shayot, criaturas celestiais ao redor do trono de Deus. Eva não é apenas mãe biológica, ela é força vital cósmica. A serpente é chamada Nashash. Como mencionado antes, essa palavra significa serpente, mas também aquele que descobre segredos. Valor numérico de Nashash é 358. Interessantemente, Mashiach, Messias, tem valor 358. Alguns místicos judeus viram conexão. A serpente que trouxe conhecimento e o Messias que traz redenção estão numericamente ligados. Compartilhe, se você ama descobrir significados ocultos nas Escrituras,
que vão além de leituras superficiais. A árvore do conhecimento em hebraico é Etz Hadat Tov Vara, árvore do conhecimento bom e mau. Mas Dat é palavra especial. Significa conhecimento, mas conhecimento íntimo, experiencial. A mesma palavra é usada quando diz Adão conheceu Eva e ela concebeu. Conhecimento sexual, conhecimento profundo, não apenas informação mental. Da'at é conhecimento que transforma. Tov Vará, bom e mal, representa a dualidade fundamental, mas também pode significar tudo. Em hebraico, extremos opostos representam totalidade. Como dizemos de A a Z. Bom e mal significa toda a realidade. Conhecimento de Tov Vará é conhecimento completo de existência. É consciência de espectro total da experiência. É sabedoria universal. O fruto em si não é nomeado. Hebraico diz apenas pri, fruto. Mas tradições rabínicas debateram. Rabi Meir disse que era trigo, porque criança não chama pai e mãe até provar grão. Rabi Yehudá disse que era uva, porque uvas trazem sofrimento ao mundo através de vinho que causa embriaguez. Rabi Abá disse que era cidra, fruto precioso. Cada interpretação revela aspecto diferente do simbolismo. Cabala ensina que cada letra hebraica é canal de energia divina. Torá não é apenas livro, é estrutura do cosmos codificada em linguagem. Cada história bíblica acontece em 4 mundos simultaneamente: mundo literal físico, mundo emocional simbólico, mundo intelectual filosófico, mundo espiritual místico. Gênesis 3 opera em todos os 4 níveis. No nível simbólico, Jardim do Éden é corpo humano. Árvore do conhecimento é sistema nervoso e coluna espinhal. Serpente é energia Kundalini, que sobe pela coluna. Comer o fruto é ativar chakras. Abertura dos olhos é despertar do terceiro olho. Expulsão do jardim é sair de identificação com o corpo e entrar consciência espiritual expandida. Curta este vídeo se você está fascinado com conexões entre misticismo judaico, yoga oriental e interpretação bíblica profunda. No nível filosófico, história é sobre transição de realismo ingênuo para idealismo crítico. Adão e Eva começam percebendo o mundo diretamente sem questionar. Serpente introduz perspectivismo. Existem múltiplas formas de ver realidade. Conhecimento do bem e mal é reconhecimento de que verdade é construída, interpretada, contextual. Isso é nascimento da filosofia. No nível espiritual, história é sobre Tzimtzum, conceito cabalístico onde Deus contrai sua luz infinita para criar espaço para a existência finita. Éden é momento antes da contração. Luz divina preenche tudo. Comer o fruto é Tzimtzum humano. Humanos se contraem de unidade para individualidade. Eles criam espaço interior onde livre-arbítrio pode existir. Sem essa contração, sem esse exílio interior, não haveria possibilidade de retorno consciente a Deus. Gematria, numerologia hebraica, revela conexões surpreendentes. Adam, em hebraico, tem valor 45. Isso é valor de Ma, que significa o quê? Adam é questão. Quem sou eu? De onde venho? Por que existo? Adão é humanidade, eternamente perguntando. Eva trouxe a primeira resposta através do conhecimento. Há 22 letras no alfabeto hebraico. Cabala ensina que Deus criou o mundo combinando essas letras. Torá começa com Bet, segunda letra, não Aleph, primeira. Isso indica que há algo antes do começo, algo oculto. Gênesis 3 revela esse oculto. Antes da história escrita, havia conhecimento secreto. Serpente representa a tradição oral mística que preservou esse conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto revela algo chocante sobre identidade de Deus. A palavra usada para Deus em Gênesis não é singular, é plural.
E isso muda tudo sobre quem realmente estava presente no Jardim do Éden. Capítulo 9. Elohim, o plural. Misterioso palavra usada para Deus em Gênesis 1 e 3 é Elohim. Essa é forma plural. El é Deus singular. Elohim é deuses. Mas verbo usado com Elohim é singular. Elohim bara, Deus criou. Não Elohim baru, deuses criaram. Gramática mistura singular e plural. Por quê? Estudiosos debatem há séculos. Explicação tradicional. Plural majestático. Reis usam nós em vez de eu. Deus usa a forma plural por majestade. Mas textos antigos do Oriente Médio não mostram esse uso. Reis assírios e babilônicos usavam primeira pessoa singular. Plural majestático é convenção europeia medieval, não semítica antiga. Explicação teológica cristã. Elohim sugere trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós façamos o homem. Plural indica pluralidade dentro de unidade divina. Mas essa é leitura retroativa. Gênesis foi escrito 1000 anos antes de doutrina trinitária se desenvolver. Autores originais não tinham conceito de trindade. Inscreva-se para explorar origens históricas reais da Bíblia, que vão além de interpretações teológicas posteriores e revelam contexto antigo fascinante. Explicação acadêmica, histórico-crítica. Israelitas primitivos eram politeístas ou enoístas. Eles acreditavam em múltiplos deuses, mas adoravam principalmente Yahweh. Elohim preserva a memória desse estágio teológico anterior. Salmo 82 diz: Deus se levanta na Assembleia Divina, julga entre os deuses. Deuteronômio 32, versículo 8, diz: Altíssimo dividiu nações e estabeleceu fronteiras, segundo o número dos filhos de Deus. Textos ugaríticos descobertos em 1929 confirmam isso. Eles descrevem El, Deus Supremo, presidindo o conselho de 70 deuses. Cada deus governa a nação diferente. Yahweh era originalmente um desses deuses filhos, designado para Israel. Mais tarde, Yahweh e El foram fundidos em divindade única. Mas Gênesis preserva a linguagem plural da teologia mais antiga. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, ele está falando com o conselho divino. Quando Deus diz, o homem se tornou como um de nós, ele reconhece pluralidade divina. Humanos não se tornaram como o Deus único. Tornaram-se como os deuses. Entraram em categoria de seres divinos. Isso é muito mais radical que interpretações tradicionais admitem. Gnosticismo levou isso além. Demiurgo criou o mundo material, mas não é Deus Supremo. A pleroma, totalidade divina de múltiplos aions, emanações divinas. Sofia é um aion. Cristo é outro. Demiurgo é criação caída de Sofia. Gênesis 3 registra conflito entre demiurgo possessivo e forças superiores tentando libertar humanos. Comente o que você acha. Monoteísmo estrito sempre foi doutrina israelita? Ou foi desenvolvimento teológico posterior que suprimiu complexidade das crenças antigas? Cabala tem resposta diferente. Elohim representa 10 sefirot, emanações através das quais Ein Sof, o infinito, se manifesta. Keter, coroa. Shoshma, sabedoria. Binah, entendimento. Chesed, bondade. Gevurah, julgamento. Tiferet, beleza. Netzash, vitória. Hod, esplendor. Yesod, fundação. Malchut, reino. Juntas, elas são Elohim, onde a totalidade divina manifesta. Quando Deus cria usando Elohim, diferentes sefirot estão envolvidas. Quando Deus diz nós, diferentes aspectos do divino estão em diálogo interno. Deus não é simplicidade estática, é complexidade dinâmica, unidade que contém multiplicidade. Ein Sof se conhece através de sefirot, assim como humanos se conhecem através de faculdades mentais múltiplas. Teologia do processo, desenvolvimento filosófico moderno,
diz algo similar. Deus não é ser estático atemporal. Deus está em processo, relação, desenvolvimento. Deus tem polos múltiplos. Polo primordial, que é eterno e imutável. Polo consequente, que é temporal e mutável. Deus experimenta mundo e é afetado por ele. Elohim pode representar essa pluralidade dinâmica dentro da experiência divina. Hinduísmo não tem problema com multiplicidade divina. Brahman é realidade última sem forma, mas se manifesta como Trimurti, Brahma criador, Vishnu preservador, Shiva destruidor. Também se manifesta como milhões de devas e devis. Todos são faces do único. Elohim seria perfeitamente compreensível em contexto hindu. Deus é um e muitos simultaneamente. Então, quando a serpente disse, "Vocês serão como Elohim", ela estava dizendo, "Vocês serão como os deuses", plural. Vocês entrarão em categoria de seres divinos múltiplos. Vocês participarão na natureza divina plural. Isso não é blasfêmia, é convite místico. E Eva aceitou. Ela se tornou a primeira humana a participar conscientemente na pluralidade divina. E o que aconteceu depois não foi queda, foi libertação. Capítulo 10. Exílio. Como libertação. Expulsão do Éden é apresentada como punição. Deus amaldiçoa a serpente. Amaldiçoa a mulher com dor no parto e submissão ao marido. Amaldiçoa homem com trabalho árduo e terra que produz espinhos. Então os expulsa do jardim para que não comam da árvore da vida. Querubins com espada flamejante impedem retorno. Essa é narrativa de julgamento e castigo. Mas há outra forma de ler. Expulsão é necessária para a evolução. Jardim era berço confortável. Mas você não pode crescer no berço para sempre. Você precisa sair, enfrentar mundo, lutar, sofrer, aprender. Dor produz maturidade. Trabalho produz caráter. Desafio produz força. Exílio é difícil, mas essencial para desenvolvimento. Mito do herói, identificado por Joseph Campbell, sempre começa com um chamado para a aventura. Herói deve deixar lar conhecido e entrar território desconhecido. Lá, ele enfrenta testes, encontra aliados e inimigos, desce ao abismo, obtém tesouro e retorna transformado. Eva e Adão são primeiros heróis. Jardim é lar conhecido. Serpente é arauto do chamado. Fruto é cruzamento do limiar. Exílio é entrada no território de provação. Compartilhe este vídeo se você vê Jornada de Eva não como queda moral, mas como jornada heróica que iniciou a aventura humana rumo à consciência plena. Espiritualidade oriental entende isso claramente. Samsara, ciclo de nascimento e morte, é sofrimento, mas é também escola. Você reencarna repetidamente para aprender lições. Quando aprende, alcança moksha, libertação. Mas você não pode pular etapas. Você precisa passar por samsara. Éden seria equivalente a estado pré-encarnado. Exílio é nascimento no samsara. Salvação é retorno consciente depois de aprender todas as lições. Gnosticismo ensina que almas são centelhas divinas, aprisionadas em corpos materiais. Mundo material é criação de demiurgo ignorante, mas aprisionamento tem propósito. Através de experiência material, almas desenvolvem consciência individual. Quando despertam, elas lembram origem divina e buscam retornar. Gnosis, conhecimento salvador, é chave. Eva trouxe gnosis inicial. Expulsão do Éden foi exílio no mundo material, onde almas desenvolvem individualidade antes de retornar. Misticismo cristão fala sobre noite escura da alma. São João da Cruz descreve estágios de jornada espiritual. Iniciante experimenta a consolação divina. Mas para crescer, Deus se retira. Alma sente abandono. Isso é noite escura. Mas é nessa escuridão que fé verdadeira se desenvolve. Deus está presente, mas oculto.
Alma amadurece procurando Deus sem consolações. Expulsão do Éden é primeira noite escura coletiva. Deus se esconde para que humanos desenvolvam busca espiritual madura. Cabala ensina que toda descida é para propósito de ascensão posterior. Yeridá, Tsorek, Aliyá. Você desce para subir mais alto. José desceu ao Egito para salvar Israel. Israel desceu ao Egito para crescer em nação. Moisés desceu para o deserto para se preparar para a libertação. Exílio é descida necessária. Retorno será ascensão gloriosa. Curta. Se você entende que seus próprios sofrimentos e exílios pessoais não são punições, mas oportunidades para crescimento espiritual profundo. Observe o que acontece depois da expulsão. Eva concebe e dá à luz Caim. Ela diz: adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Ela não está amarga, ela está criando. Então nasce Abel. Então Sete, depois que Caim mata Abel. Humanidade começa a se multiplicar. Cultura se desenvolve. Caim constrói cidade. Descendentes de Caim inventam música e metalurgia. Humanidade progride. Sem expulsão, sem trabalho, sem desafio, nada disso aconteceria. Jardim era estagnação. Mundo fora é transformação. Arte surge de sofrimento. Ciência surge de curiosidade. Filosofia surge de questionamento. Religião surge de saudade. Todas essas glórias humanas vêm não apesar do exílio, mas por causa dele. Gênesis 3 termina com imagem poderosa. Querubins e espada flamejante, guardando o caminho para a árvore da vida. Caminho está bloqueado, mas não destruído. Ele ainda existe. Espada flamejante não é apenas obstáculo. É também luz guia, fogo que refina. Você precisa passar pela espada para alcançar a árvore. Você precisa ser transformado pelo fogo antes de receber imortalidade. Apocalipse promete restauração. Árvore da vida reaparece na Nova Jerusalém. Ela cresce em ambos lados do rio. Produz 12 frutos mensais. Suas folhas curam nações. Aqueles que lavam suas vestes têm direito à árvore. O que foi perdido será restaurado. Mas humanos retornam transformados, não como crianças inocentes, como filhos maduros que passaram por provação e emergiram vitoriosos. Eva iniciou essa jornada. Ela comeu conhecimento. Ela foi exilada. Ela enfrentou dor e trabalho. Ela gerou humanidade que eventualmente encontrará caminho de volta. Mas agora consciente, agora livre, agora divina não por natureza automática, mas por escolha amadurecida. E o sussurro que ela ouviu naquele jardim nunca morreu. Ele continua ecoando através dos séculos em cada coração que busca a verdade.